Alô, alô, boa noite, pessoal. Quinta-feira, 21 horas, estamos aí dando início a mais uma live de conteúdo, né? Um formato que nós aqui do Instituto Hack estamos aplicando, colocando cada vez mais. Seja bem-vindo aí, Santane, acho que é Desdecor, não estou enxergando bem aqui. Seja bem-vindo. Nós vamos fazer uma live hoje sobre um tema que é altamente relevante, né? Tem tudo a ver com os nossos trabalhos, que é sobre a competência dos profissionais, tá? De primeira grandeza. Esse conteúdo que nós vamos abordar hoje aqui com vocês, ele faz parte, né, de todo um programa, do programa Virando a Chave Com, que nós abordamos semanalmente, tá? Todas as terças e quintas-feiras, 21 horas, algo sobre inteligência emocional para carreira e negócios, algo sobre vendas e negociação, algo sobre hard skill, soft skill, enfim, temas de forma geral. Thiago Peru, seja bem-vindo, Rondinelli também. E esses temas, né, que a gente está colocando aqui, a grande ideia é um crescimento conjunto, um grande processo, né, de aprendizado para todos nós. Então, volto a falar, nós vamos hoje abordar as competências dos profissionais de primeira grandeza. É um estudo aí do Daniel Goleman, e com tudo que ele se embasou com o David McKillen. Então chamo você bem-vindo, quem está entrando aí, Cláudia também, Rafael, e dizer para vocês, né, que essa live ela fica no nosso Instagram durante um tempo. Ela é o quarto conteúdo que está sendo postado específico sobre inteligência emocional, e dizer para vocês, tá, que essas competências elas são extremamente importantes, né, para qualquer profissional, para qualquer pessoa que siga em qualquer carreira ou negócio. Nós vamos iniciar agora abordando alguns conceitos, alguns cases que vão realmente explicar, né, o que é essa tal dessa competência e para que serve. Eu quero começar contando para vocês um case, tá, da década de 70, onde haviam protestos estudantis, sobretudo, né, sobre a questão da guerra no Vietnã. E nesse momento, uma bibliotecária, tá, que trabalhava seguindo os padrões da embaixada americana, ela trabalhava na África e foi mandado para ela, né, exigido que ela transmitisse um documentário sobre um político, tá, que não era benquisto, tá, lá naquele país. Poxa, o que fez essa bibliotecária? Ela simplesmente pegou essa informação, já que ela era obrigada a fazer, ela pegou e colocou num dia que era um dia santo do país, um dia que ela tinha certeza que as pessoas não estariam lá. A pergunta que pode ocorrer sobre essa informação é o seguinte: o que essa pessoa pode ter feito de certo e errado? Será que ela mandou bem? Ela foi ingênua? Será que ela foi imprudente? O fato é que essa bibliotecária, ela tirou, tá, partido da sua habilidade como negociadora, da sua habilidade prática, tá, de ser uma pessoa que viveu aquilo tudo e conhecia bem aquele sistema das coisas que aconteciam. Então tem um quê de expertise, um quê de conhecimento do local, um quê de entender um bom tanto dessas pessoas que estão ali. Estou falando de habilidade e capacidade de negociação. O fato é que essa bibliotecária, tá, ela era uma das supervisionadas da equipe do Dr. David McKillen de Harvard. E ela passou por uma série de testes comportamentais e treinamentos que faziam com que ela pudesse, sim, né, independente da situação, tomar decisões mais assertivas, decisões que realmente, né, havia uma inteligência emocional ali com foco na solução. Então, essas ideias que nós estamos falando aqui inicialmente para vocês são ideias que revolucionaram, tá, as raízes daquilo que a gente vai chamar de excelência. Olha aí o nosso Rafael Ambrosio, seja bem-vindo, querido. Tamo junto aí. Que bom que você entrou. Então, esse conhecimento, gente,
tem várias bases, mas é importante a gente fazer uma contextualização histórica de todo o movimento, do que se pensava acerca do ser humano dentro das organizações, notadamente das organizações aí, né, que trabalham, que fazem as coisas todas. Então, se a gente começar lá no nosso traço da história, inclusive como administrador, a gente tem todo o movimento do pensamento de Taylor, né? E nesse pensamento de Taylor, lembrando lá da era fordista, toda aquela constituição da pessoa adentro de uma máquina, né, numa visão totalmente mecanicista, pensava-se muito na eficiência da execução daqueles trabalhos. Mas essa eficiência toda, ela vinha toda com um olhar, com um pensamento sobre o movimento, né? Ó, a Fernanda Sotelo aí, minha ex-orientanda querida. Tudo bem, Fernanda? Seja bem-vinda. E nesse pensamento, gente, o corpo do trabalhador era o pensamento do que ele poderia realizar, o que ele poderia fazer. Então vocês percebam que toda medida do trabalho humano, ele era pensado, notado como se fosse uma máquina, tá? Parte de uma grande engenharia, de uma grande arquitetura das coisas que vão se movendo, movimentando para gerar algo. Se vocês bem lembrarem, é uma das clássicas cenas daquele filme, né, do Chaplin, onde ele pega dentro a máquina e ele é como se fosse uma parte daquela engrenagem toda. Seja bem-vinda aí também, Nilva. Vamos lá. O que é bacana comentar com vocês? Passando os anos desse pensamento aí que existia das pessoas como simples executores, peças de uma grande engrenagem, nós temos um movimento todo, então, de um padrão de avaliação através do QI, que é o coeficiente de inteligência. Então, naquela época, se entendia que inteligência era a excelência, né, era igual à capacidade da mente humana. Ou seja, as pessoas excelentes que faziam as coisas bem feitas era que tinham uma acuidade mental, uma capacidade cognitiva, tá, de racionalizar analiticamente, de processar informações e chegar a informações sobre aquilo que você está trabalhando. Bem, passando mais um pouco o tempo, vou falar agora aqui da década de 60, a gente já tem toda uma revolução do pensamento através de Freud, tá? E nesse pensamento freudiano, além do QI, né, que estava sendo abordado, e já bem ultrapassado aquela questão da visão do homem de uma forma mecanicista, a gente tem então a personalidade como ingrediente da excelência. E essa personalidade, ela era aferida, verificada, então, através de testes comportamentais. Um dos exemplos é o Jung, né, um dos precursores desse trabalho todo, né, com as 16 personalidades do Jung, que vão dizer, de uma certa forma, onde é que as pessoas se dão bem, quais são os lugares que elas melhor desenvolvem as suas ações, suas competências, qual o lugar melhor para ela realmente fazer aquilo que é mais competente ao perfil dela, tá? Sejam todos bem-vindos. Para quem está chegando agora, vou relembrar, nossa live é sobre competências dos profissionais de primeira grandeza. Eu peço que vocês realmente aproveitem bastante. Se precisar, façam perguntas. É uma live aula, né, de conteúdo para a gente poder crescer e evoluir mutuamente. Mas qual que é o detalhe, tá, desses testes comportamentais? Nesse mesmo momento, esses testes verificavam também distúrbios psicológicos, tá? E esses distúrbios psicológicos também mostravam, que algumas pessoas não tinham desempenho, não tinham uma acuidade melhor com as coisas, porque eles tinham algumas deficiências, tá? Vamos dizer assim, no campo emocional. Então, portanto, o seu desempenho não era dos melhores no trabalho, tá? Isso, de alguma forma, também seguia um padrão, diria, um tanto quanto discriminatório, talvez exatamente como o QI. A pessoa tem aptidão, tem um problema tal, possibilidade de tal problema psicológico ou baixo QI, acreditava-se então que ele não tinha, né, um poder de excelência. Mas exatamente em 1973, tá, o David McClelland, com a sua teoria, com a sua base toda, ele propôs um grande conjunto específico de competências, inicialmente pensadas somente como empatia, autodisciplina, iniciativa, dentre outros. Esse primeiro pensamento ele surgiu exatamente, Sandro também lá de Santa Catarina, seja bem-vindo, aqui também, minha querida Lube também, seja bem-vinda. Esse pensamento ele começou a mostrar um outro formato que, independente, tá,
de ter títulos, notas ou testes, a gente primeiro deve desenvolver profissionais de ponta através de características comportamentais. E começou a se perceber que elas poderiam ser desenvolvidas e não só descobertas. Então, quando a gente começa a perceber exatamente esse movimento, a gente começa a colocar o ser humano não como algo taxado, registrado, eu digo engessado, algo que realmente pode traçar um caminho, tá? E estar evoluindo constantemente com base, né, nesse formato daquilo que existe ali. Bem, a tese, tá, do McKilland, ela focou em avaliar tipos de competências específicas, tá, para determinados tipos de trabalho. Deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês. É o seguinte, existem um compêndio de competências, nós vamos abordar hoje rapidamente quais são, né, 25 importantes, mas é fato que cada uma delas tem maior relevância para determinado tipo de empresa, determinado tipo de organização, determinado momento, determinada hierarquia na empresa, determinada função, tá? Então nem sempre é uma fórmula de sucesso saber todas as 25. Existem algumas que são mais relevantes para determinados aspectos e outras menos, tá? Então essa informação é importante porque, veja, o mercado de trabalho cada vez mais começa a entender muito, que exatamente os ingredientes-chave para esse crescimento todo, eles estão pautados, tá, na inteligência emocional. E é exatamente esse êxito, nessas competências-chave, que você vai escolher dessas 25 ali, né, e acaba percebendo de acordo com a sua profissão, o seu cargo, eu diria mais assim, a função do seu cargo, ou do lugar que você ocupa, elas estão pautadas na inteligência emocional. Quando você descobre isso, você é mais assertivo em estar desenvolvendo aquela musculatura e, portanto, você, né, começa a realmente ter um plano de ação e pode realmente crescer melhor ainda. Parte da nossa live de hoje, volto a falar, pessoal, façam perguntas se precisarem, tá? Eu vou abordar algumas coisas com cases, e é bacana que vocês observem esses cases num formato que seria natural que vocês observassem no mapa de relacionamento de vocês. Certamente vocês conhecem histórias muito semelhantes, né? Tomara que seja de um vizinho, tomara que seja de um, sei lá, até de um parente, alguém distante, algum conhecido, né? Mas talvez essa história, ou algumas dessas histórias, possam estar com vocês. Então, se essas histórias estão com vocês, né, dá para a gente dar uma olhada e verificar isso aqui, porque todos esses casos que nós vamos abordar aqui, eles não são somente taxativos, é isso e ponto. Não, todo mundo pode o tempo todo tá melhorando, se trabalhando, crescendo, evoluindo. Essa é uma das premissas da psicologia positiva que nós acreditamos muito, né? Basta querer, basta realmente buscar e aí treinar para chegar onde a gente quer e possa estar fazendo. Bom, vamos lá. Eu quero falar um pouco sobre um case que nós temos aqui, segundo Daniel Goleman, do programador fora de sintonia. O Daniel Goleman, ele cita, então, dois grandes programadores destacados, né? Um é aquele cara que faz tudo que um cliente deseja, é um cara amigável, é um cara que se destaca muito, é um cara que tem uma musculatura de inteligência emocional bem desenhada, bem destacada, bem evoluída. E o outro, tá? É um outro camarada que ele forma bastante em termos técnicos. E, de certa forma, assim, é um camarada que se mostra muito desinteressado pelo cliente. Tá? Vamos colocar aqui como se fosse não, né? O oposto à inteligência emocional. Se você olhar bem isso, tá? E aí vamos pegar um dos cases mais emblemáticos que a gente tem aí nos últimos anos, a gente pode lembrar do próprio case do Steve Jobs, né? Parte da genialidade toda de construir o Mac, né? E toda aquela questão dos produtos iniciais foi de quem? Será que foi do Jobs mesmo ou foi do companheiro dele que realmente era um crânio lá, desenvolveu todos os sistemas? Só que tem um detalhe, gente, né? Nas habilidades comportamentais, o Jobs conseguiu vender dezenas e dezenas de computador quando ninguém tinha computador, quando ninguém sabia a importância disso. Ele teve habilidade comportamental e emocional para chegar até outras pessoas e convencê-las de que aquilo seria um bom produto.
Então veja, lógico, ambos tiveram muito sucesso, mas se essa junção não existe, esse somatório do técnico com o emocional, com o comportamental, a gente tem, né, vamos dizer assim, uma aranha caminhando com poucas pernas. Não anda bem, ela fica mancando ou não anda, né? O que é interessante comentar, que com o passar dos anos, o David McKillen, né, que era orientador da tese do Daniel Goleman, também doutor, ambos de Harvard e tal, ele constatou que era altamente importante um tipo específico de competência. E qual competência vocês acham que era isso exatamente? Vocês têm uma noção? Qual é a grande competência que faz toda a diferença? Vamos pegar exemplo, né, desse caso dos programadores. Qual que vocês acham? Olha só, pessoal, eu achei sensacional, porque a competência primordial aí nesse momento é uma competência de ler emoções. É uma capacidade, é uma inteligência que faz com que as pessoas leiam isso. E como é que ele percebeu isso através, né, da cientificidade, do método que ele utilizou? Ele utilizou na época videotapes que usavam perguntas, tá? Que vão de temas como divórcio, como trabalho, e ele usou filtros eletrônicos que ele variava o tom de voz. Ele variava tons, inflexões vocais e assim por diante. E aí, essas pessoas que percebiam uma pequena oscilação no tom da voz, nessas variações, tá? Estou falando só na questão da voz. Eles percebiam oscilações emocionais e, portanto, havia uma tendência de ter uma maior leitura de emoções. Bom, esses profissionais, verificados anos após todo esse processo de testes, né, verificou-se uma tendência bem maior, bem mais destacada, de ter maior êxito profissional, porque sabiam se comunicar e ler emoções dos outros. Então, veja, quando o McKillen ele pesquisou mais isso e constatou que diplomatas mais destacados atingiam esse prumo, né, esse alto nível de sentimento e de sentido, de fazer leituras de estados emocionais, porque eles tinham essa acuidade, eles percebiam que esses diplomatas eram os que tinham maior capacidade de leitura de emoções. E pasmem, gente, isso é uma coisa interessante de comentar para vocês, que boa parte desse conhecimento deles não veio nem de uma coisa inata, natural da pessoa. Tem uma relação muito forte com muita gente que é assim. Mas também se provou que quanto maior o índice, né, de bagagem cultural, de viagens, de experiências fora da sua nação, maior era a tendência de fazer essas leituras, tá, de situações, de pessoas radicalmente diferentes à sua. Agora para e pense aqui, ó. Você tem noção de quanto que essa musculatura é importante para os dias atuais? Eu sempre comento o fato da gente ser de Foz do Iguaçu, tá? E aqui nós temos, segundo os dados da Polícia Federal, 82 etnias catalogadas. Eu, então, enquanto empresário, enquanto profissional, enquanto pessoa que vai lidar com as outras, eu tenho humores, tenho sentimentos, padrões de inflexão, padrões comportamentais como consumidor, desejos, valores, critérios de escolha totalmente distintos. Nós vamos falar só de emoções. Vocês têm noção do tamanho da gama de expertise para você realmente conseguir conduzir e aperfeiçoar e ler essas emoções melhor entre uns e outros? Agora tem um detalhe maior ainda. Eu falava sempre isso de Foz do Iguaçu, mas perceba, tá? E agora ainda mais com o movimento do Covid, década de 90 nós falávamos muito sobre a questão da globalização, né? O mundo global, internet, né? Dizer, sei lá, a avenida, a artéria do mundo. Mas parece que as coisas aconteciam, mas era só para alguns. E agora, com o Covidão, de repente todo mundo foi para um home office e de repente a coisa startou num tal nível que todo mundo está competindo com todo mundo muito mesmo, sabe? São profissionais aí indianos atuando aí no mundo inteiro, brasileiros também, e dependendo da sua categoria, você tem tantas e tantas e tantas possibilidades, tá? De atender pessoas. Eu mesmo, através dos meus trabalhos aqui, já tive cliente de Dubai, de Londres,
entendeu? Bolívia, né? Uma galera aí do Nordeste, do Norte, Mato Grosso, Distrito Federal, né? Então, veja, só nessa troca a gente já percebe uma série de elementos. Quanto mais informação sobre leitura de emoções nós tivermos, melhor então o alcance da excelência. Está fazendo sentido para vocês? Pessoal, quem está chegando agora, eu chamo todos bem-vindos. Aqui a Gemini, aqui, ó. Seja bem-vinda, minha querida. Nós estamos fazendo uma live hoje sobre competências de primeira grandeza. E eu estou aqui abordando, né, parte da obra do Daniel Goleman, citando cases e contando para vocês algumas coisas interessantes. Eu quero falar um pouco sobre os domínios da excelência, tá? E especificamente comentar, Renato, seja bem-vindo, tá? Novamente, né? Você já está algumas lives comigo aí. Falar sobre algumas das limitações do QI, tá? Um modelo que é legal falar para vocês, e eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. No case aqui, nós falamos sobre dois indivíduos extremamente inteligentes, eu vou dizer assim, basicamente, quase entendido como gênios, tá? Parte do que o autor comenta aqui, que são alguns dos indivíduos mais inteligentes que ele conheceu na vida, ele está contando o case da escola dele. Certamente vocês também passaram por isso. Bem, mas dentre os dois, vamos falar o número 1, tá? Era uma pessoa mega na escola. Mas quando ele chegou na faculdade, era uma pessoa que era desmotivada, tá? Era uma pessoa que faltava nas aulas, que entregava os trabalhos com atraso, que trancou o curso diversas vezes, tá? Levou, 10 anos para se formar. E aí, passados décadas, virou um microempreendedor, tá? Diria um consultor de informática. O caso 2, né, o segundo elemento, era uma pessoa altamente inteligente, diria aí um gêniozinho da matemática, ele colocou nesse exemplo, tá? Tinha baixa estatura, ele era muito provocado, sofria muito bullying, e aí ele vivia em briga, né? Tanto que o apelido dele na escola era Galo de Briga, tá? Mas tem um detalhe, desde criança ele tinha extrema autoconfiança, talvez mais autoconfiança até do que a própria inteligência dele. Hoje esse camarada é chefe, tá, de um dos departamentos mais famosos do mundo de matemática. E a gente percebe então nesse sentido, tá, tanto no exemplo 1 quanto 2 aqui, que o QI, ele explica pouco das realizações de trabalho. O QI, ele não elucida totalmente o coeficiente de inteligência, ele dá alguns indicadores, mas muito menos de trabalho e tão pouco da vida. E eu quero passar para vocês, eu quero que vocês anotem isso aqui, que isso aqui é sensacional, para mim foi magnífico. Quando a gente fala em correlação estatística, eu estou colocando duas variáveis e através de softwares rebuscados eu faço cálculos. Marcos, seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão. Paola também. Quando a gente junta duas variáveis e começa a verificar qual é a correlação estatística, ou seja, qual é a dependência delas, a sincronicidade delas, e através de softwares, a gente tem outras análises, e eu quero dizer para vocês um dado aqui sensacional. A correlação estatística de QI, coeficiente de inteligência, e a outra variável chamada êxito, então QI e êxito, ela significa no máximo 25%. O que significa isso? Que o QI corresponde no máximo, isso é pesquisa internacional, tese de doutorado, no máximo, no êxito das pessoas, em 25%. Esse é o máximo. A média é 10% e a baixa estatística é de 4%. Vou voltar a repetir, gente. A correlação estatística, tá, do QI, que é o coeficiente de inteligência, e a outra variável, êxito, para os profissionais do mundo, correspondem no máximo em 25%. 25% das pessoas que têm QI têm êxito no máximo, mas a estatística média é 10% e a baixa é 4%. Eu quero dizer para vocês o seguinte, não é assustador pensar que
a inteligência de todo o sistema educacional nosso é baseado primordialmente, essencialmente, quase que totalmente no QI? Se ele só corresponde a 25% no máximo e por baixo 4%, Ali, seja bem-vinda lá de Santa Catarina, Sandra Benites também, João também, vamos lá. Veja, quando eu estou falando de 25 no máximo a 4 no mínimo, significa, olha só, que na melhor das hipóteses, o QI deixa de explicar, ele não explica 75% a 96% do êxito. De 75% a 96% do êxito das pessoas está em outras coisas que não se chama QI. Vocês conseguem entender a profundidade disso? De todo um sistema que realmente não pauta essas informações. Ou seja, o QI não determina se você terá êxito. Não determina. Ele potencializa no máximo 25%. Mas até 96% ele não explica nada. Gente, então eu quero dizer para vocês, essa é uma informação importante, mãe, seja bem-vinda, tá? Programas de mestrado, de administração e uma série de cursos que nós temos, os processos seletivos, eles são com base em testes comportamentais. E boa parte das pessoas que entram nesses programas de altíssimo nível, eles mostram a relação de competência emocional e as entrevistas explicam muito mais se a pessoa vai para frente ou não vai. Deixa eu fazer um parênteses aqui para você. Eu já participei de vários processos seletivos de mestrado. Sabe uma das perguntas mais frequentes que nós temos entre nós, professores, para selecionar? É assim: será que essa pessoa vai dar problema ou não? Será que essa pessoa é problema ou solução? Independente do que ela escreveu, de todo o material que vai existir, mas quais são os outros lances dos bastidores que vão valer a pena ou não chamar essa pessoa? Você está entendendo? Iniciativa, protagonismo, assumir responsabilidade, fazer acontecer, ser persistente, ser comprometido, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. Então, independente de escrever um baita de um texto, já tem isso. Eu diria mais aqui também para vocês, eu conheço outros processos seletivos, e acho que uma das escolas mais renomadas que nós temos aqui na América Latina inteira, que é a Escola de Hotelaria do professor Castelli, lá em Gramado e Canela, onde o curso de hotelaria, ele dura 2 anos e é período integral, e já no segundo final de semana, gente, pasmem, já começam a fazer estágio. Mas sabe como é que é o processo seletivo? O processo seletivo deles é o seguinte: a entrevista para entender quanto que realmente a pessoa está querendo, imbuída, engajada em fazer acontecer no máximo nível e de cobrança. É nessa entrevista que o termômetro já mostra se a pessoa vai valer a pena mesmo ou não, se ela é solução ou se ela é problema. Eu quero dizer para vocês que é muito legal falar que terminando 2 anos, os índices deles são assustadores. Ela não é à toa que ela segue um padrão da Suíça, totalmente diferente do que nós temos em boa parte do Brasil, tá? E aí diz o seguinte: em 2 anos, de 85% a 90% das pessoas que estudam lá, elas já estão contratadas na melhor escola de hotelaria da América Latina, elas já estão contratadas no Brasil e no mundo, antes de acabar o curso. Agora eu te pergunto, você acha que isso é feito no final ou talvez no começo? Porque a pessoa já vem com predicados comportamentais para fazer aquilo acontecer. Está fazendo sentido? Então veja, o QI é relevante. Mas o QI, é importante guardar isso aí, o QI é somente uma competência de ingresso. O teu diploma, a tua nota é só para ingressar. Ele é necessário para entrar no campo, tá? Ele é necessário para realmente você entrar em vários jogos, senão você nem entra. Mas ele não garante, ele não te transforma, ele não te coloca como um vencedor. Não é ele que vai fazer a diferença. Tá claro? Então, são exatamente essas habilidades emocionais, comportamentais, diria que habilidades interpessoais que têm relevância, que têm importância, tá? Muito maior do que os campos técnicos. Tá fazendo sentido? Olha lá. O Renato colocou aqui, com certeza, quantas competências deixam de ser desenvolvidas por esse motivo. Verdade mesmo, Renato.
Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Pessoal, vocês estão curtindo a live aí? Eu vou pedir encarecidamente, ó, vão clicando no coraçãozinho aí, ó, pro Instagram entender que é uma live de conteúdo, tá? Que é um material bacana. E manda um aviãozinho para aquela pessoa que às vezes ele virou um grande doutor só em conteúdo técnico, só em informações e não tá percebendo isso. E ó, quem tá falando aqui para vocês é alguém que realmente carteirinha pode falar. Meu nome tá lá, né, no Instagram como dr.eduardohack, não só por isso, eu sou doutor nessa área aí. Essa área aqui da emocional comportamental, eu tô com muita gente desenvolvendo, crescendo, evoluindo e aprendendo cada vez mais. Aqui, ó, como é que é? Sofistica Bolsas, Marilou também seja bem-vinda. Vamos lá. E se precisarem também, mandem perguntas, tá? Vamos crescer e evoluir junto, que pergunta sempre é bacana. A gente sempre tem alguma informação a mais. Eu estou abordando itens aqui que eu acho que são importantes, mas nem sempre, né? A gente aborda aquilo que é o melhor. Deixa eu falar um pouco agora sobre o segundo domínio, que é o famoso, então, conhecimento especializado, tá? E voltando aqui para o exemplo para vocês que eu falei da biblioteca, nós temos um outro exemplo de estudantes, tá? Revolucionários no momento de protesto estudantil muito forte, muito grande, querendo invadir uma biblioteca. E aí nesse momento, tá? Totalmente odiado aí por esses estudantes, o que a pessoa fez para falar com esses estudantes? O que vocês acham que ela pode ter feito? O que vocês fariam? Bem, essa pessoa que era responsável pela biblioteca e tal, para ser invadida, destruída, né, aniquilada, ela pegou e negociou com os estudantes e simplesmente liberou a biblioteca para que eles fizessem reuniões. Para que eles fizessem reuniões daquilo que para eles seria importante. Veja, essa pessoa usou o bom senso. Pode parecer doideira, pode parecer uma tremenda loucura, mas veja, ela ia perder a biblioteca. Às vezes, uma boa negociação, um mau resultado, às vezes um resultado não tão satisfatório pode ser o melhor resultado. Isso a galera do campo do direito sabe muito, muito, muito. Ju, seja bem-vinda. Miriam, meu irmão, também seja bem-vindo aí. Bom, na nossa live aqui, nós estamos falando hoje sobre competências, tá? Profissionais de primeira grandeza. Vamos falar um pouco aqui sobre a obra do Daniel Goleman e eu vou abordar aqui uma série de itens relacionados a isso. Veja, pessoal, esse bom senso, ele mostra uma coisa chamada inteligência prática, que é a total combinação de uma perícia técnica com experiência. Nota que boa parte disso tudo determina o nosso cotidiano. E essa pessoa que era responsável pela biblioteca, ela tinha uma experiência e ela sabia como negociar com essas pessoas, ela sabia como falar com os jovens e ela sabia que se ela não cedesse aquele lugar, eles perderiam totalmente. E entre perder totalmente e tornar aquilo um QG daquelas pessoas estarem ali fazendo as suas reuniões, ela optou por isso. Veja, mas mesmo assim, a pessoa tendo uma inteligência prática, jamais, tá? E a gente não pode jamais tirar dessa equação o QI. Ele não determina, mas a gente não pode excluir essa informação também de QI. Veja, médicos competentes, acho que é bacana citar esse exemplo, né? Médicos competentes, como qualquer profissão, tá? São aquelas pessoas que sempre estão ampliando sua base de competência. Quando eu digo sempre, é aquele conceito do lifelong learning, uma vida inteira de estudos, sempre se conectando com novas descobertas e ampliando e desenvolvendo a sua experiência, a sua musculatura experimental, comportamental, de ação, habilidade, saber fazer. Quando eu falo para a vida, é para a vida. Agora, qual o detalhe, gente? Percebam. Qual é a tua profissão? Será que você assumiu esse compromisso para o resto da vida de estudar? Saber fazer e querer fazer. Porque você não te corre o risco de virar grandes doutores só de livros, pensamentos, blá, 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 mas sem execução. Também não adianta. É continuar evoluindo e executando.
E o que é interessante falar para vocês também, que independente também disso, a gente está falando aqui muito da questão profissional, né? Mas perceba, se você pegar todo o sistema da sua vida e você fizer exatamente isso, a gente está educando a nossa cabeça, a nossa mente para tudo. Veja, na parte espiritual, se você é uma pessoa que desenvolve a sua vida semanalmente, diariamente, o teu nível é um com 1 ano, é outro com 10 anos, é outro com 20, 30, uma vida, ok? Se você faz isso na parte da saúde física, uma vez por semana, todo dia, 1 mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos, uma vida, o teu nível é outro. Se você faz isso com a parte financeira, se você faz isso com a parte de inteligência emocional, você fica num nível que a gente chama de expert. Mas fica num nível de tamanho convencimento do teu cérebro também, que você acaba tendo dificuldade até em errar, porque você está se trabalhando constantemente. Então, gente, ser expert, segundo essa pesquisa, significa também o seguinte, ó, é ter bom senso, é ter também conhecimento, tá? E é ter também capacidade específica sobre aquilo que você age. A perícia que você tem, né, naquilo que você está atuando, tem muito do aprendizado das trincheiras que você passou, dos obstáculos, das dificuldades e tudo aquilo que você realmente evoluiu e cresceu, né? Existem alguns estudos que falam que para a gente chegar no maior nível de excelência em qualquer coisa, é importante você desenvolver, atuar 10 mil horas. 10 mil horas de voo, seja para que for. E aí quando você desenvolve isso de tal forma, mas não é só as 10 mil horas, eu cheguei num tal nível e parou. É continuar desenvolvendo, porque você chega num nível de excelência que pouca gente pode chegar, tá? Crescer e trabalhar nesse sentido. Tem uma pesquisa aqui, ó, da Universidade de Yale, tá? Do Robert Sternberg. E ele fala das capacidades pé no chão. E é muito legal falar isso porque é o seguinte, ele faz uma equação que diz o seguinte, ó, a experiência é igual à prática. Parece bobeira, mas não é não. Experiência é igual à prática. Olha só, eu fiz um curso tal, mas quanto é que você realmente treinou? Porque não é, vamos pegar um exemplo, uma metáfora aí de corrida, não é a corrida, é o treino para a corrida. Quanto é que você treinou, por exemplo, um palestrante? Eu fiz 100 palestras, beleza, vamos supor que cada palestra é 1 hora, você tem 100 horas. Agora, quanto é que você treinou para fazer essa palestra? Antes, nos bastidores. Eu pergunto para você, quanto é que você treinou para executar a sua profissão, a sua função, o seu cargo, aquilo que você realmente está ofertando para a sociedade? Se você chega nesse pensamento, você vai entender que experiência é igual a prática, é uma equação, é maior do que o QI, é infinitamente maior do que o QI. Inclusive, eu mostrei para vocês numa outra aula que os estudos do Conselho Federal de Administração, eles mostram que o professor pensa que o que importa para o mercado é uma coisa, o ex-aluno, né, que é o egresso, pensa outra, e o mercado pensa outra. Esse é um estudo de décadas. E, gente, pasmem, não é só na administração, é em grande parte dos cursos. Os pensamentos arquitetados ali do que realmente importa, não é o que realmente importa. Então, veja, experiência igual à prática é maior ou infinitamente maior do que o QI, até 96%. Isso se comprova, tá, através de um estudo feito nessa época aí, pelo Daniel Goleman, com as companhias, as 500 maiores da Fortune, tá, das empresas que mais faturavam, que tinham, enfim, melhor condição financeira de todas, com seus gerentes, e eles diziam o seguinte, ó, essa competência pé no chão, ela não garante, ela não é exatamente primeira grandeza, mas ela é extremamente importante. Experiência e prática. Não é o grande foco do nosso trabalho aqui, mas ela é a que conta muito. Agora, por que ela conta tanto assim para as empresas? Porque
ela mostra que boa parte disso é vivendo, fazendo. Então, se você é o tipo de pessoa que está lá, você acredita que tem que ser para ter, para depois fazer, ou se você é o tipo da pessoa que acredita que tem que ter para fazer, para ser, está totalmente errado. O estudo da Amy Cuddy, ele prova cientificamente que é fazer. Fazer, até as pessoas te entenderem como sendo uma autoridade naquilo cada vez mais para ter. E não existe um campo da perfeição. Existe um campo de partir para o jogo, fazer e acontecer. É a capacidade de pé no chão, é a experiência prática, é ação. Só que, volto a falar para vocês, isso não é a primeira grandeza. É importante, mas não é o mais relevante. O que importa mesmo, né, muito, é como é que você lida com as pessoas, que a gente já vai falar um pouquinho mais. Deixa eu falar um comentário aqui do Renato. Isso entra muito no nível de consciência. É muito bom se desenvolver. Exatamente, né? Autoconsciência e autorresponsabilidade. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Tem muita relação com isso, Renato, né? Se a gente vai percebendo isso, quanto mais a gente sabe, maior é a nossa responsabilidade sobre crescimento e evolução, tá? Chama bem-vindo aqui também a Cadre, aqui o Panceira, a Silvana também de Marechal, seja bem-vinda. Nós estamos numa live aqui sobre competências profissionais de primeira grandeza. Para que vocês participem, se tiver perguntas também façam. A gente está aqui num crescimento mútuo que é bem bacana. Vamos lá. Pessoal, sobre o terceiro domínio, é importante falar aqui para vocês sobre a inteligência emocional. E vou citar dois cases aqui, vou botar um nome clássico aí, americano. Tem o Penn e o Matt, tá? O Penn, o número 1, é aquela pessoa altamente inteligente, porém altamente arrogante. Tá? E uma das razões dessa pessoa ser arrogante, né, o Penn, é porque ele sabia da sua capacidade intelectual. Arrasava, né? Inclusive, às vezes um erro das escolas com esse processo que vai superestimando a pessoa que tira boas notas, né? Mas qual o detalhe? O Penn, ele incomodava as pessoas, e especialmente com o passar dos anos no trabalho, tá? Quando o Penn se formou, ele foi muito requisitado, mas com o passar dos anos, por essa arrogância, ele não evoluiu, tá? Nesse lance de continuar sendo requisitado o tempo todo. Joyce, seja bem-vinda, tá? Passar dos anos, o Penn acabou só com uma oferta de emprego. O Matt já não era tão brilhante quanto o Penn, né, que é o nosso caso 2, mas ele tinha uma aptidão enorme para relacionamento interpessoal. Todos gostavam de trabalhar com o Matt. O Matt, quando se formou, tinha 7 ofertas de emprego. O Matt podia escolher, tá, qual emprego trabalhar. O Penn, apesar de tudo isso que aconteceu e conseguiu um emprego lá no final, o Penn ainda foi demitido depois de 2 anos. Pergunto para vocês, quem que tinha inteligência emocional? O Penn ou o Matt? Obviamente são o Matt. Então eu tenho 2 frases aqui que são importantes, e se vocês puderem anotar aí, até falaria anote, porque essas frases, elas são impactantes, elas são importantes. E elas dizem o seguinte aqui, ó: emoções descontroladas podem fazer pessoas inteligentes parecerem burras. Emoções descontroladas podem fazer pessoas inteligentes parecerem burras. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim, ou várias pessoas. Volto a falar a nossa frase do início da nossa live aqui de hoje. Tomara que não seja a gente que se enquadre nisso. Mas com certeza muita gente que seria ali, teria todo o futuro garantido, muita coisa desenvolvida, não foi sábia, não foi inteligente emocionalmente, se perdeu no caminho e está numa M danada agora.
Isso justifica, explica muita coisa, porque, pô, como é que a pessoa podia estar no tal nível? Não tá. A gente conhece, às vezes está na nossa família, às vezes um amigo, às vezes um conhecido. Eu volto a falar, a boa nova de estudo é que tem método comportamental, tem forma de melhorar isso, crescer e evoluir. Fazer o contrário disso, como numa escola também, tá? Outra frase que eu acho legal é o seguinte, aqui ó, que eu captei nesse trabalho todo, é o seguinte: a razão pela qual não obtemos a utilização do nosso pleno potencial, o potencial das pessoas, é a nossa incompetência emocional. E é bacana entender o quão incompetente emocionalmente nós somos. Muitas vezes, tá, a gente não percebe. Muitas vezes a gente não acha que está com a gente essa responsabilidade, mas sabe aquela falta de desmotivação, aquela falta de disciplina, aquele momento que você dá uma fraquejada, você não está comprometido, que você não influencia as outras pessoas, que você tem uma vergonhinha, sei lá o que está te impedindo. Não é a nota, não é o título, não é o diploma. É isso tudo que vai contando tremendamente para o seu desempenho e o seu êxito. Então, falando assim, nossa, já falta, nosso tempo está voando, né? Do nosso divisor de águas, né? Eu quero citar mais um case, porque nós vamos falar agora do grande divisor de águas de tudo isso, que se chama competência emocional. Eu quero contar um case de uma final do futebol americano, tá? Um time todo indo para uma final, e aí esse voo atrasa tremendamente no aeroporto, e aí o voo, mesmo com atraso, ele sai, e quando ele chega no outro aeroporto que vai acontecer o jogo, ainda fica mais 30 minutos parado no aeroporto, tá todo mundo nervoso, todo mundo levanta, e o que é que faz a tal da comissária de bordo? A comissária de bordo, ela podia muito bem pegar lá aquele telefonezinho e falar assim, ó: prezados senhores, todo mundo deve sentar segundo a regra tal, regra federal, blá, blá, blá. E essa comissária de bordo, ela percebeu toda a animosidade, né, que estava ali naquele momento, e o que ela fez? Ela cantarolou, brincando, obviamente, cantarolou com aquelas pessoas assim: vocês estão de pé. E lá nos Estados Unidos, essa coisa ficou engraçada. As pessoas riram, até sentaram, ficaram numa boa. Então ela usou o humor como ferramenta no momento de estresse, de não aceitação daquela realidade. E aí ela teve uma competência ali destacada nesse sentido. Então veja, esse divisor de águas, ele une, olha lá, mente com coração. Mente e coração. A competência emocional, ela junta mente e coração. A competência emocional, ela junta cognição e emoção. A soma desses dois fatores, tá, que realmente faz a diferença. Você ser puramente cognitivo, totalmente uma pessoa analítica, técnica, né, com as suas perícias, todos os seus pensamentos, somente isso não dá. Agora, quando você combina esse pensamento com o sentimento, a gente tem a competência emocional. E é esse nome dado para aquilo que faz diferença. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Você podia usar um computador no lugar lá da comissária de bordo para falar exatamente aquela frase, com aquela voz de máquina, né? Os regulamentos federais dizem que você deve sentar. Mas nada vai ter a presença de espírito, nada vai ter o tom, né? Eu diria assim, a nota emocional exata que aquela comissária de bordo colocou. Pelo menos por enquanto, né? Isso ainda é somente uma capacidade humana. Mas do jeito que a coisa está indo, é capaz até isso acaba mudando aos poucos. É o que eles estão fazendo aí, né? Os grandes cientistas trabalhando e melhorando cada vez mais. Veja, outro exemplo é sobre competência de comunicação. Se você escrever um texto, o que conta muito assim, ó? Tua capacidade, o teu QI, tua cognição de escrever um belo de um texto. Mesmo assim, muitas vezes, ele vai ter um erro, ou vários. E aí você passa no computador, passa no revisor lá do Word, e ele começa a ver coisas que podem estar erradas, né?
Agora, se você tiver a competência emocional de pedir para outra pessoa, vamos pegar um exemplo de um orientador de mestrado, doutorado, alguém que escreve melhor que você, e ele às vezes faz várias críticas, duras críticas às vezes. Como é que você leva isso? E será que você aperfeiçoa? Quanto é que você escreve, que você treina? Eu volto a falar do lifelong learning, uma vida de treino naquilo que você quer fazer. Só o QI para escrever não dá. É um monte de coisa para chegar e ficar melhor naquilo. Faz sentido? Mas isso serve para qualquer profissão e para qualquer ação que nós vamos ter aí. Então, gente, os argumentos mais poderosos e convincentes, eles falam tanto com o coração quanto com a mente. Isso é importante entender. Renato, olha lá. Essa incompetência emocional deixa inconsciente e não percebe o que faz. Exatamente, Renato. A tua frase aqui foi sensacional. Veja, muita gente até faz sem entender o que está fazendo. E não percebe. E aí os resultados vêm, porque a gente colhe o que a gente planta, né? Não foi ensinado, não percebeu, não entendeu. Às vezes não entende a importância das coisas mais simples, como um sorriso. Eu vou dar um exemplo agora para ti, que vai ser avassalador, porque agora a gente vai entrar na parte final da nossa live, que é exatamente sobre a competência emocional. Pessoal, se tiverem perguntas, colocações, como o Renato está fazendo aqui, por favor, sinta-se à vontade. É uma live, né, dialogada, de crescimento mútuo, que a gente faz isso aqui para realmente ajudar o nosso processo todo. Volto a falar para vocês que todas as terças e quintas-feiras as nossas lives acontecem às 21 horas, é a hora com movimentos de soft skills, falando de comportamento e emoções, hora também com experts, com hard skills. É toda terça e quinta, 21 horas, para a gente crescer e evoluir juntos, colocar você e o seu negócio num outro patamar. Então sejam bem-vindos. Vanessa aí também, acho que é Salve aqui também, não estou enxergando. Sejam bem-vindos. Pri também, seja bem-vinda. Vamos lá. Competência emocional, deixa eu ler essa definição aqui para vocês. É a capacidade adquirida, portanto, é desenvolvida. Você não vai nascer com isso, você desenvolve. Baseada na inteligência emocional, que resulta no desempenho destacado, tanto no trabalho quanto na vida. Como assim, Hack? Gente, riso em casa, riso no trabalho. Falta de organização em casa, falta de organização no trabalho. Motivação em casa, motivação no trabalho. A coisa é holística, a coisa é sistêmica. Tá fazendo sentido? Então, parece que uma coisa é separada da outra, mas no fim das contas, se você é uma pessoa sem iniciativa na sua vida particular, você vai ser também no seu trabalho. Se você não desenvolve essas habilidades, essas competências emocionais num lugar, nem no outro você vai, porque a tendência é essa. A forma que você faz uma coisa ser exatamente igual à forma que você faz as outras coisas. Simples assim, é sistêmico. Então, gente, é importante entender, tá? Bem importante, que no epicentro, no centro mesmo da competência emocional, nós temos grandes duas aptidões. Aptidão 1 se chama empatia. E é importante que vocês entendam que a empatia é essa capacidade da gente se envolver, de ler o sentimento dos outros. Empatia envolve ler, tá, o sentimento dos outros. Segunda coisa que está no centro dessa competência toda são as habilidades sociais. E elas dizem o seguinte, é lidar bem com esses sentimentos. Bom, empatia, eu leio o sentimento dos outros. Agora, habilidade social é saber como é que eu lido com o sentimento dos outros. Vocês percebem que aí tem uma pegada muito de liderança? É isso. Então, quanto mais eu sei falar, me entender, ler o sentimento dos outros e eu sei lidar com o sentimento dos outros, eu tenho uma competência melhor, mais desenvolvida sobre tudo isso. E a inteligência emocional, ela divide tudo isso em 5 grandes coisas. Tem autopercepção, motivação, autorregulação, empatia e uma aptidão natural para trabalhar com os relacionamentos. São o tema das nossas próximas lives. Eu vou destrinchar um por um para vocês, para a gente entender
bem a fundo, né, o que significa isso. Mas veja, a nossa, a nossa competência emocional, tá? Ela é muito traduzida na nossa capacidade de trabalho, porque ele é o resultado de toda essa grande equação, tá? Dessa grande equação de emoções, de ler o outro e ler e absorver e saber como lidar com a emoção dos outros. Então, por exemplo, toda qualidade de serviço, todo bom atendimento tem relação muitas vezes com a empatia. E essa empatia tem um esquema de autorregulação das suas emoções, de ler os outros, de falar a língua dos outros. Eu quero dar um exemplo para vocês que é sensacional aqui. Em 2003 ou 2004, no início do meu mestrado, nós fizemos no mestrado uma viagem para Ilhéus. Eu fui publicar um artigo, tá? Ilhéus, Bahia. E numa pousada, nós tivemos uma experiência das mais sensacionais. Bahia, um hóspede alemão, possivelmente ele comeu algum acarajé daqueles que passa mal mesmo, assim, e ele estava muito mal mesmo, assim, ele fazia, né, toda uma cara e todo assim um movimento, meu estômago e por aí vai. Bem, existia uma pessoa que trabalhava no setor de limpeza dessa pousada, uma baiana, pessoa simples, com baixa formação escolar, ok, mas com extremo competência emocional. Ela percebeu que aquela pessoa estava mal, ela não sabia falar a língua e somente com os gestos e com a expressão dela, ela fez assim, ela largou o balde, ela largou o rodo dela e ela fez um sinal e ela foi lá pegar um chazinho e fazer um chá e entregar para aquele hóspede alemão. Vocês têm noção de quanto é que valeu isso para a viagem desse turista que atravessou o mundo para viajar? E às vezes alguém com mestrado, doutorado, sei lá, formado em qualquer coisa, não teria essa capacidade, essa competência emocional de fazer exatamente o que essa moça fez. Então, sem falar essa outra língua, ela falou a língua da emoção. Eu quero dizer para vocês que então ter a inteligência emocional, gente, volta a falar, ela não garante competência emocional. Ela não garante. Nós temos trabalhos distintos, cenários distintos, grupos distintos, tá? De uma forma geral. Cada competência emocional, ela se enquadra em determinadas funções, determinados cargos, cenários, e isso faz diferença para cada um. Lembra que eu falei para vocês? 25 competências emocionais. Portanto, gente, ninguém é perfeito. Todos temos pontos positivos e pontos a melhorar. Basta a gente começar a entender exatamente o que é que conta tremendamente. Como a nossa live, tá? Já está acabando aqui, falta mais aí uns 5 minutos, eu quero falar rapidamente quais são, tá? Vou ler aqui para vocês, quais são as 25 competências emocionais que se dividem em dois grandes grupos, competências pessoais e competências sociais. Eu vou ler e definir, eu quero dizer para vocês que nas outras semanas seguintes nós vamos explicar uma a uma e entender, com exercícios práticos, inclusive, como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida. Bora lá? André, seja bem-vinda, Ângela também, Jaque também, bora lá. Pessoal, competência pessoal. Nós temos, então, 3 grandes grupos de competências pessoais. O primeiro grupo se chama autopercepção, o segundo grupo se chama autorregulação e o terceiro grupo se chama motivação, tá? O que é autopercepção? É conhecer os seus estados interiores, estados emocionais, as suas preferências, os seus recursos e as suas intuições. Ela se divide em 3 competências menores ali. Vamos lá. A primeira é a percepção emocional. O que é ter percepção emocional? É conhecer as suas próprias emoções. Segundo, ter uma autoavaliação precisa. É literalmente conhecer profundamente os seus pontos fortes e os seus pontos a melhorar. Terceiro,
ter autoconfiança. O que significa isso? É ter certeza do seu próprio valor e da sua capacidade. Então veja, esses trabalhos, vamos pegar só esse exemplo da autopercepção, tem muita relação com os trabalhos de autoconhecimento. Eu quero dizer para vocês, gente, que isso aí você não resolve numa semana, às vezes é uma vida do maior capital intelectual teu, que é o mais importante, chamado autoconhecimento. Mesmo, vou dar o meu exemplo aqui, tendo feito, sei lá, já quantos cursos, quantas horas de informações, quantos trabalhos, inclusive, psicoterapêuticos, com terapias alternativas, eu toda semana estou descobrindo coisa nova sobre mim. Hoje mesmo fiz terapia e descobri mais uma coisa sobre mim relacionada à autoavaliação precisa. É uma vida de lapidar a sua pedra e descobrir o que é em você, de bom e de ruim, de céu e de inferno. Tá claro? 2. Autorregulação significa lidar com os próprios estados interiores, impulsos e recursos. E ela se divide em 5 subpartes. A primeira se chama autocontrole, lidar com emoções perturbadoras e impulsos. Segundo, merecer confiança. Significa manter padrões de honestidade e integridade. Terceiro, ser consciencioso. O que significa isso? Assumir responsabilidade pelo desempenho pessoal. É a tua autorresponsabilidade. Quarto, adaptabilidade. É a tua flexibilidade para lidar com as mudanças. Quinto, inovação. É sentir-se à vontade e aberto diante de novas ideias, enfoques e informações. Gente, essa autorregulação é o que nós trabalhamos em vários cursos, inclusive também, Número 1, de autopercepção, o 2, relacionado à escola de negócios e especialmente os treinamentos de alto impacto emocional. Quando a pessoa consegue controlar suas emoções, fazer coisas que ela achava que não era capaz, ela aumenta a autoconfiança. Quando ela começa a chamar a responsabilidade para si das coisas que é importante que ela faça, tá? Ela se adapta, ela é capaz de inovar, ela é capaz de mudar, ela é uma pessoa mais preparada para o futuro, porque a vida é mudança. Faz sentido? Então, gente, parte dos nossos trabalhos também, a gente evoca muito isso. Isso aí é legal para a vida, para tudo, para tudo. Terceiro elemento, a competência pessoal. Tá? Volto a falar para vocês que cada um deles vão ser lives futuras de 1 hora destrinchando esses conceitos aí, mas vamos passar rapidamente aqui. Motivação. Motivação pertence à competência pessoal. Significa tendências emocionais que guiam ou facilitam o alcance de metas. Quanto é que você realmente está motivado para alcançar o que você deseja? Ela se divide em 4 grandes pilares ali. Primeiro, vontade de realização. Quanto é que você tem isso? Significa se esforçar para melhorar ou satisfazer um padrão de excelência. 2, dedicação. Significa alinhar-se com as metas do seu grupo ou da organização que você pertence. Quanto é que você tem disso? 3, iniciativa. O que significa? Estar pronto para agir diante de oportunidades. Quanto é que você tem de iniciativa? 4, otimismo. Olha o que significa aqui, ó. É a persistência na perseguição das metas, mesmo com obstáculos e problemas que ocorram no caminho. Quanto é que você se entende, tá, como otimista? Então, o primeiro grupo é de competência pessoal. E agora eu vou falar rapidamente para vocês do segundo grupo, que é o de competência social. Relembrando que tudo isso vai ser abordado depois em aulas, lives aqui, trabalhadas com tempo, cada uma de 1 hora, porque realmente esses conceitos são muito importantes de entender a fundo. Tá? Então, competência social se divide em 2 grandes grupos. O primeiro se chama empatia e o segundo são as aptidões sociais. O que significa empatia?
É a percepção dos sentimentos, necessidades e preocupação das outras pessoas. E ela tem, né, uma base com 5 pilares ali. Primeiro pilar é sobre compreender os outros. O que significa isso, Hack? Olha lá, pressentir os sentimentos e perspectiva dos outros e assumir o interesse ativo por suas preocupações. Quanto é que você compreende os outros? 2. Orientação para o serviço. Significa antever, reconhecer e satisfazer as necessidades do cliente. Sabe aquela pessoa que está um passo à frente? Antes da coisa acontecer, ele já resolveu, já colocou uma solução. É isso que fala sobre orientação para o serviço. 3. Desenvolver os outros. Significa pressentir as necessidades de desenvolvimento dos outros e melhorar a sua habilitação. Agora eu te pergunto, quanto é que você tem de competência emocional para desenvolver os outros? Quanto é que você se esforça para fazer isso? Quanto é que você realmente está imbuído nessa causa? É uma competência que faz diferença. 4. Alavancamento, da diversidade. O que significa isso? Cultivar oportunidades através dos diferentes tipos de pessoas. E eu te pergunto, qual é a tua percepção, a tua força, quanto de 0 a 10 você realmente tem alavancado a diversidade nos meios que você atua? Isso faz diferença. 5. Percepção política. Tem relação com ler correntes emocionais e relacionamentos de poder de um grupo. Olha só, essa percepção de uma organização, os grupos que estão ali, as emoções que imperam, o que está acontecendo? Pô, esse é um tipo de competência social relacionado à empatia. Nem todo mundo percebe isso e passa lá como se fosse um trator sobre as pessoas. Por fim, gente, tá? As aptidões sociais, que é o nosso 5º grupo e tem relação com a parte social, ela significa o seguinte, é uma aptidão natural para induzir os outros às respostas desejáveis. Tem relação com influenciação, tem relação com persuasão, tá? Capacidade de convencimento com os outros. Rapidamente, olha lá, influência, comunicação, liderança, catalisar mudanças, gerenciar conflitos, nós vamos falar de tudo isso aqui, tá? Formar vínculos, colaboração e cooperação dos outros, capacidade de equipe, essas são musculaturas relevantes para qualquer profissional. Vocês vejam, essas 25 coisas são as grandes competências que fazem muito sentido. E o melhor de entender tudo isso, gente, e o que é preciso, inclusive, que cada organização é um caso, que cada cargo é um caso, cada função é um caso, cada hierarquia é um caso, cada cidade, cada cenário, cada lugar é diferente. Então, por exemplo, as competências emocionais de uma enfermeira não vão ser exatamente as mesmas de um gerente de banco, ou de um juiz, ou de um policial. Quando você começa a entender isso, tá? Você começa a perceber que existe uma fórmula para cada categoria. E que é importante perceber isso e literalmente desenvolver, tá? E além disso, ainda tem a realidade da organização, porque cada organização tem uma missão, uma visão, um valor, um propósito, e às vezes aquelas competências que são relevantes não são as suas, nem da sua profissão. Então também é relevante, essencial estar desenvolvendo isso. O que eu quero dizer para vocês é que em estudos internacionais, mais de 300 estudos financiados, eles provam cientificamente, tá, que existe um incremento significativo da receita das empresas que investem mais em competência emocional dos seus colaboradores, dos seus profissionais, dos seus gerentes, dos seus líderes, dos empresários, tá, do que do QI. Então o peso da competência emocional é infinitamente maior que do QI. É bacana comentar para vocês também, aqui do lado de cá, né, que o brilhantismo de um doutor, muitas vezes, um acadêmico, né, por mais que ele tenha tido competência de ter disciplina, ter estudado horrores, comprometido, etc e tal,
Até nisso o sucesso dele vai ter relevância se ele tiver inter-relação com as outras pessoas. E o que difere totalmente de um gênio, de um doutor preguiçoso, porque ele nem vai chegar a ser um doutor. Mas existem os níveis de excelência e sucesso. Então eu volto a falar para vocês que não é a sua capacidade intelectual, não é o seu QI, mas sim, tá, o seu QE e notadamente as suas competências emocionais que vão mostrar os seus resultados. De pessoas que ficam motivadas, que realmente são resilientes, que fazem, né, e desenvolvem aquelas competências emocionais e sociais tremendamente e vão crescendo e evoluindo. Meus caros, eu quero agradecer aqui tremendamente a live de vocês, a presença de vocês. Falei 1h10, 70 minutos, era para falar só 60 minutos. Eu vou postar essa live aqui no nosso feed. Ela vai ficar pelo menos uma semana no nosso Instagram. Façam perguntas, se tiverem perguntas agora também ou no feed. Curtam, compartilhem, manda aquele aviãozinho para aquela pessoa que está lá engessada só nos diplomas, só nas notas, né? Às vezes a gente tem verdadeiras pessoas geniais que não crescem no campo das emoções e, portanto, muitas vezes não alcançam resultados, tá? Eu quero terminar aqui a nossa live, agradecendo minha mãe novamente aí. Beijo, mãe. Colocar aqui duas frases que eu separei que eu acho que são bem relevantes nesse sentido. Uma é do Lao Tse, que diz o seguinte: conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si próprio é a verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força. Controlar a si mesmo é o verdadeiro poder. E o Daniel Goleman diz o seguinte: quando eu digo controlar emoções, eu me refiro às emoções realmente estressantes e incapacitantes. Sentir as emoções é o que torna a nossa vida rica. Por fim, Gandhi diz o seguinte, olha que sensacional, gente. Eu aprendi, através da experiência amarga, a suprema lição: controlar minha ira e torná-la como calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode converter e ser convertida numa força capaz de mover o mundo. Pessoal, gratidão, espero que tenham gostado, curtam, compartilhem, até terça-feira que vem, uma nova live, um novo conteúdo arrebatador, 21 horas, espero vocês. Abraço, fui, valeu, tchau!